Enquanto isso, na igreja adventista... Como que eu sei, Josias, que é 10/7 de 457 que iniciam as 2.300 tardes e manhãs? Como que eu sei? Como que você pode me garantir isso? E veja, irmãos, abram bem os ouvidos que eu vou falar agora. A mesma profecia de número que crava a vinda de Cristo para esse mundo, crava o surgimento do movimento adventista. Então daí a importância. Deus nunca teve duas igrejas, sempre teve uma. A igreja adventista do sétimo dia começou no Éden. Você é doido? A igreja adventista do sétimo dia começou no Éden. E vai permanecer na eternidade toda, porque a religião que o céu todo pratica é religião adventista. Eu não ouvi o que eu ouvi? Porque a religião que o céu todo pratica é religião adventista. Entenderam? Sim ou não? Sim. Todos eles aguardam a volta de Jesus. Todos eles guardam o sábado. Todos eles creem na mortalidade da alma. Todos eles creem nas mesmas coisas que nós. Todos eles se vestem do mesmo jeito. Por isso que eu li ontem. Te darei um mesmo coração e um mesmo pensamento. Nenhum de nós vai pensar diferente um do outro. Nenhum de nós vai pensar diferente um do outro. Uau! Nós vamos crer todos do mesmo jeito e pensar todos do mesmo jeito. Ainda estamos divididos, porque se eu perguntar aqui, o que você crê sobre tal assunto? Um crê uma coisa, outro crê outra, outro crê outra, mas vai chegar a hora que ninguém vai pensar diferente. Amém, senhores? Se você começar a pensar do jeito de Deus, todos pensarem do jeito de Deus, obviamente, ninguém vai pensar diferente. Por isso eu perguntei, você acha que no céu vai ter alguém dizendo assim, eu não gosto muito dessa saia aí. Saia rachada, saia pra cima do joelho. Vocês acham? Vai ter? Nunca. Não tem uma insatisfação no céu. Não tem ninguém fazendo sua vontade no céu. E aqui o povo de Deus também não fará sua própria vontade. E aqui o povo de Deus também não fará sua própria vontade. A sua própria vontade. Então, além da Bíblia Sagrada, que nós temos tudo que precisamos aqui para ser salvos, nós temos o Espírito de Profecia, que nos dão um vislumbre maior de eventos, de coisas que aconteceriam. Nós devemos agradecer a Deus todos os dias por Deus ter nos concedido este privilégio. Somos melhores do que os outros porque temos este privilégio? Claro que não. Mas devemos aproveitar. Ler, estudar, pesquisar. Porque nós, quando lemos a Bíblia e o Espírito de Profecia, compreendemos muito melhor aquilo que a Bíblia quer nos dizer. Mas uma coisa muito boa, que eu fiz isso há muitos anos, aprendi isso há muitos anos, e isso me ajudou muito, é nós casarmos a Bíblia com o Espírito de Profecia. Por exemplo, fazer o ano bíblico com a Bíblia e o Espírito de Profecia. E existem muitos modelos de ano bíblico que já vem o capítulo da Bíblia e o capítulo do livro do Espírito de Profecia que fala daquele mesmo assunto. E aí, quando, por exemplo, estudamos lá, vamos imaginar sobre Caim e Abel, lemos o texto bíblico. Mas aí vamos para o livro, para o texto de Ellen White, que fala também daquele tema. Nós vimos que aquilo, o leque abre. E nós conseguimos detalhes ali, por exemplo, vou dar um exemplo simples, na queda de Adão e Eva, ali no Gênesis. Não é? Nós olhamos, Eva andando, distanciou um pouquinho de Adão, estava andando, se deparou com a serpente falou com ela, nós ficamos imaginando, como seria isso, não é? Mas quando a gente vai para Ellen White nos dá algumas características interessantes. Primeira, diz que a serpente era dourada. Mas imagine, por exemplo, a Bíblia não dá essa característica, mas Ellen White abre o leque. Imagine, você está ali e agora você olha numa árvore uma serpente dourada e falando. Então, aí a gente desce a pedrada na cabeça da Eva, né? Mas se nós estivéssemos lá e víssemos uma serpente dourada falando, qual seria a nossa atitude? Então percebe como que o leque abre, nós temos detalhes riquíssimos quando unimos então a Bíblia com o Espírito de Profecia. Não é a função da lei de Deus salvar
você. E essa era, inclusive, a perspectiva errada do jovem rico. Quando você é salvo pelo sangue de Cristo, Jesus diz assim, ó, tá vendo? Eu te salvei do pecado. Agora você quer permanecer na plataforma de segurança que eu coloquei? Não chega perto da beirada. Não faça aquilo. Não faça isso. A Torá é um recurso de Deus para ajudar pessoas perdidas como você e eu a reencontrarem o seu caminho. O selo de Deus é a assinatura de Deus. É o sábado, é a assinatura de Deus. É a marca entre Deus e o seu povo. Mas o inimigo trabalhou para tirar o selo de Deus e para divulgar por aí o seguinte: não, o sábado foi abolido, o sábado foi abolido, o sábado foi abolido, para tentar tirar o que é o selo de Deus e colocar uma outra marca no lugar. Só que essa outra marca, que é o domingo que eles colocaram no lugar do sábado, passou a ser a marca da rebeldia, a marca da transgressão, a marca da apostasia. Nós, adventistas do sétimo dia, temos essa mesma visão, somos protestantes, nos consideramos assim, porque também consideramos a Bíblia unicamente como nossa única regra de fé, prática, dela derivam nossas crenças, nossas doutrinas. Se não pudermos provar, demonstrar algo biblicamente, nós não vamos aceitar então aquilo como algo autoritativo, como uma doutrina para a nossa vida. Enquanto isso, na Igreja Adventista, você não pode de modo algum se olvidar das orientações. A despeito do que o mundo aí fora fale, a despeito do que qualquer um fale, o dom profético ele é necessário para conduzir a igreja ao encontro com Cristo. Não para nos salvar, mas para nos guiar a Jesus, o nosso Salvador. Estude, perscrute, faça da Bíblia e do dom de profecia tua regra de fé e prática. Faça da Bíblia e do dom de profecia tua regra de fé e prática. Faça da Bíblia e do dom de profecia tua regra de fé e prática. Por que a Igreja Adventista não vai ser substituída por um outro movimento mais leal à revelação divina? Porque nós temos um profeta moderno. Porque nós temos um profeta moderno. Nós temos em Ellen G. White o cumprimento profético de Apocalipse 12, 17, 19 e 10. Nós temos uma profetisa. Nós brasileiros amamos Ellen G. White, só não seguimos, mas nós amamos. De que adianta amar se não seguimos? De que adianta amar se não seguimos? E aí a gente começa a ler Ellen G. White e percebe quantas vezes estamos nos afastando das orientações que Deus nos deu através dela. Nós precisamos ler mais o que essa mulher escreveu e, sobretudo, buscar a ajuda de Deus para viver os princípios que ela ensinou em suas páginas. E, sobretudo, buscar a ajuda de Deus para viver os princípios que ela ensinou em suas páginas. E, finalmente, o conceito de sacudidura escatológica. Eu não tenho muito tempo, eu só tenho agora alguns minutinhos, mas eu queria terminar colocando na sua mente a seguinte imagem. O que é a sacudidura escatológica? O conceito que nós temos de sacudidura escatológica. Deus tem na Igreja Adventista o seu remanescente fiel, mas a maioria dos fiéis de Deus não estão ainda no Adventismo. Eles estão lá fora em Babilônia. Mas a maioria dos fiéis de Deus não estão ainda no Adventismo. Eles estão lá fora em Babilônia. Deus vai fazer um chamado para os sinceros dele que estão lá fora e eles vão se unir ao remanescente. Deus vai fazer um chamado para os sinceros dele que estão lá fora e eles vão se unir ao remanescente. Agora, o conceito de sacudidura é que a igreja vai ser sacudida, o trigo e o joio. E quem é que sairá fora? O joio. O trigo fica. Então, nessa sacudidura final, os infiéis sairão da igreja. E eles darão lugar aos sinceros de Deus que estão em Babilônia. Então, Deus tem gente fiel e infiel dentro do adventismo, trigo e joio, e Deus tem gente fiel e infiel em Babilônia. Então,
Deus tem gente fiel e infiel dentro do adventismo, trigo e joio, e Deus tem gente fiel e infiel em Babilônia. Então os sinceros de Babilônia virão para a igreja remanescente, e os infiéis do remanescente irão para a Babilônia. E eles se tornarão os nossos piores inimigos. Ou seja, Deus trará os sinceros que estão lá fora para a sua igreja. E ao mesmo tempo que a sacudidura vai tirar do nosso meio o infiel. Ou seja, Deus trará os sinceros que estão lá fora para a sua igreja. E ao mesmo tempo que a sacudidura vai tirar do nosso meio o infiel. Eu trabalho desde os meus 15 anos de idade, desde os 15 anos. Não existe um mês que eu ganhei qualquer coisa, ou qualquer bênção de Deus, que eu não devolvi o dízimo para o Senhor. Mas em muitos momentos da minha vida eu passei por dificuldades, e dificuldades até financeiras, e eu cheguei para Deus assim: Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Eu sou fiel a Ti, o Senhor não está comigo? Deus lá do céu olhou para mim e disse assim: eu estou contigo, só quero saber se você ainda continua comigo. Entendeu a ideia? Se você estiver comigo, eu vou poder fazer por ti. E Deus, Ele lembra a gente sempre disso. Deus é fantástico. Deus é fantástico. Queridos, segundo ponto, aquele que não é fiel a Deus, eu pergunto para você, quem não teme a Deus e não é fiel a Deus, ele vai conseguir ser fiel à sua esposa? Alô, tem alguém aí? Se não teme nem a Deus, não é fiel a Deus, vai poder ser fiel à esposa? O que você acha? E a esposa que não é fiel a Deus, você acha que ela vai temer e ser fiel à esposa? Não está nem aí para Deus? A pessoa mais santa e importante do universo conhece e não é? Devo devolver o dízimo do Bolsa Família? O quê? Devo devolver o dízimo do Bolsa Família? Indo para sua questão, sim. De acordo com Levítico 27:32, devemos dizimar de todos os benefícios que nós recebemos. Então tudo aquilo que gera fonte de lucro deve ser dizimado como demonstração de adoração a Deus. Olhe para os nossos sábados. Eu creio e concordo que no passado, certamente o nosso adventismo era muito extremado. Os nossos pais, os nossos avós, não podiam fazer nada. O sábado era um dia que era chato. Mas sabe o que muitos estão fazendo hoje? Transformando o sábado em um feriado. Tem igrejas por onde eu passo, principalmente igrejas elitizadas do nosso país. Eu não sei porquê, mas eu ainda tenho que descobrir por que o rico acha que ele tem relacionamento com Deus diferente do que Deus tem com o pobre. Mas as igrejas mais elitizadas do nosso país, sabe o que acontece? O povo sai do sábado no dia de culto. E eu digo isso porque eu já preguei em alguma delas. E algumas pessoas na saída da igreja vieram me agradecer pelo que eu falei. Sabe o que acontece? Saem do culto e vão almoçar em restaurantes. Saem do culto e vão almoçar em restaurantes. Isso é uma vergonha. Banalizando aquilo que nos orienta o mandamento. Eu creio e concordo que no passado, certamente o nosso adventismo era muito extremado. Mas as igrejas mais elitizadas do nosso país, sabe o que acontece? Saem do culto e vão almoçar em restaurantes. Saem do culto e vão almoçar em restaurantes. Por exemplo, levantaram aqui a possibilidade de algum exegeta, né, interpretar a Bíblia e eles chegaram a uma conclusão diferente da conclusão de Ellen White. E aí como é que fica? O exegeta ele está errado? Ellen White é a chave hermenêutica? Ou ela, como tem a mesma fonte, vai ter sempre a interpretação correta? Ellen White é a chave hermenêutica? Ou ela, como tem a mesma fonte, vai ter sempre a interpretação correta? Quem é essa pessoa que fez a pergunta? Na verdade, quando eu estava falando aqui, o próprio Rodrigo questionou, né, nesse aspecto. É importante pergunta. Veja, se você pegar um exegeta da atualidade que olhe para a Bíblia, interprete a Bíblia e chegue a uma conclusão diferente daquela que Ellen White chegou, então nós temos que desconsiderar Ellen White como sendo uma profetisa verdadeira. Porque aí nós temos uma questão que coloca em xeque a fonte da revelação, que é Deus.
que olhe para a Bíblia, interprete a Bíblia e chegue a uma conclusão diferente daquela que Ellen White chegou, então nós temos que desconsiderar Ellen White como sendo uma profetisa verdadeira. Porque aí nós temos uma questão que coloca em xeque a fonte da revelação, que é Deus. Porque aí nós temos uma questão que coloca em xeque a fonte da revelação, que é Deus. Então, respondendo à pergunta, se um exegeta sério, que adota os princípios da hermenêutica bíblica, vai estudar a palavra de Deus, e ele chega a conclusões que são diferentes daquelas que Ellen White estabeleceu, então, meu amigo, Deus não é a fonte de revelação dada por Deus a Ellen White. Por que, quando nós estávamos mais distantes da segunda vinda, nós estávamos mais poderosos, nós éramos mais poderosos? O quê? Nós estávamos mais poderosos, nós éramos mais poderosos. Nós éramos mais poderosos na compreensão da palavra de Deus. E sabe que muitos evangélicos tremiam na base quando encontravam com o adventista e o indivíduo dizia: eu sou adventista do sétimo dia. Como? Que muitos evangélicos tremiam na base quando encontravam com o adventista e o indivíduo dizia: eu sou adventista do sétimo dia, porque sabia que tomaria pau, porque sabia que tomaria pau. Porque sabia que tomaria pau. Aí é pesado, varão. Vai te converter, desviado. Porque o adventista conhecia demais da Bíblia. E por que agora que nós estamos mais perto da segunda vinda de Cristo, nós estamos mais fragilizados? Nós adventistas cremos que Ellen White, o Espírito Santo a inspirou, né? E que os seus escritos, pastorzão, não é só a escritura. Nunca será um cânon sagrado os escritos de Ellen White. Ela é uma profeta que é uma profeta não canônica. Seus escritos não são regras de fé e prática para nós. Seus escritos não são regras de fé e prática para nós. Porém, todavia, entretanto, as visões que ela teve do passado, né, do futuro, são profecias que ilustram e preenchem certas lacunas que nós encontramos na Bíblia. Né? E preenche certas lacunas que nós encontramos na Bíblia. Né? Lacunas que nós encontramos na Bíblia. Né? Tá bom. A palavra de Deus nos diz, queridos, através da revelação dos escritos de Ellen White. A palavra de Deus nos diz, queridos. A palavra de Deus nos diz, queridos. Através da revelação dos escritos de Ellen White. Uma coisa muito séria. Você está falando sério? Ela diz assim: se nós perdermos a credibilidade e se nós questionarmos a autoridade do dom profético, do espírito de profecia, diz ela, nós também deixaremos de crer na própria palavra de Deus, a Bíblia. Eu não ouvi o que eu ouvi? E se nós questionarmos a autoridade do dom profético, do espírito de profecia, diz ela, nós também deixaremos de crer na própria palavra de Deus, a Bíblia. Enquanto isso, na igreja adventista... Prestem atenção, o que vai distinguir o remanescente? Quando é que vai acontecer? Na sacudidura. Como? Na sacudidura, na sacudidura, na sacudidura, na sacudidura, na sacudidura, na sacudidura, na sacudidura. Essa é pra sacudir, sacode. Meu nome é cavaquinho, vou começar. Mas o som do pandeiro não pode faltar. Por ocasião de que época? Por ocasião dos eventos finais. Por ocasião do início do decreto dominical. Por ocasião do início do decreto dominical. Ameno, ameno, latire. E o que vai acontecer? O remanescente vai ter duas características extremamente importantes. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o... Significa nada mais, nada menos de que você obedece a Deus, mas você também entende, aceita e prega e vive o espírito de profecia. Mas você também entende, aceita e prega e vive
o espírito de profecia. Por quê? Porque Deus pode até te usar como um profeta para trazer uma nova mensagem. Para trazer uma nova mensagem, a mesma mensagem, para alguém, por ocasião da volta de Cristo, por ocasião de alguém que precisa antes do fechamento da porta da graça. Porque quando a igreja remanescente acontecer, vier, pouco tempo depois, vocês sabem o que vai acontecer? O fechamento da porta da graça. Pouco tempo depois, vocês sabem o que vai acontecer? O fechamento da porta da graça. No estudo de hoje, vamos recapitular o ensino bíblico sobre o santuário celestial, o centro da nossa esperança. Isso conforme o capítulo 23 do livro O Grande Conflito.